Boa tarde, meus queridos irmãos. A graça e a paz de nosso Deus. Que os anjos do Senhor acampe ao redor de vocês. O texto hoje, a palavra de Deus está em 1 João 4, que é o verso 8. Vamos orar, pedir orientação divina. Senhor e maravilhoso Deus, pedimos a Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito, para que abra nossa mente, nosso coração para aprender de Tua palavra. Nos dá o entendimento para que podemos entender, compreender e praticar o que ouvimos. Pedimos e já te agradecemos em nome, por amor de Jesus. Amém. O verso 8 do capítulo 4 de João diz assim, de 1 João, é a epístola, a carta, primeira carta de João, capítulo 4, verso 8. Diz assim, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormentos, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Olha, esse verso é muito forte, é ou não é? Todos nós temos medo. E aí? Nós temos Deus em nosso coração ou não? Esse verso está dizendo que quem tem medo não tem Deus, é isso? A Bíblia, a palavra de Deus, ela não se contradiz. E ela mesmo se explica. Tem diversos textos, 180 e pouco texto ou versos, falando, não temas. Não temas, não tenha medo. Por quê? Porque Deus sabe que nós somos medrosos e temos medo. Mas aqui está dizendo, meu irmão, o verso aqui está dizendo assim, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Não tem um amor. E o amor, a Bíblia diz que é o próprio Deus. Quer dizer, se eu tenho medo, não tenho amor. É isso. Não. Quando surgiu o medo surgiu no Éden, quando o homem comeu do fruto proibido. Aí veio a vergonha e o medo. O homem disse, quando Deus procurou o homem, onde está? E ele disse, estou aqui. Eu vi quando o Senhor chegava aí no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O pecado trouxe o medo. É bom por uma parte, o medo, tem um medo bom e um medo ruim. Por exemplo, qual é o medo bom? O medo de colocar a mão numa serpente, você pode ser picado ou morto. O medo de pular de um carro em velocidade, de mergulhar numa água profunda onde você não sabe nadar. Pronto, esse medo são medos que nos livram da morte, né? Medo bom. O medo ruim é aquele medo que a gente se apega a ele, fica doente, apavorado, desesperado, se acabando com aquele medo dentro de nós, de uma forma que não aguentamos. Muitas vezes, muitas pessoas tiram a sua própria vida, porque o medo está acabando com si mesmo. Eu já ouvi comentário que certa pessoa se matou porque soube que alguém vinha para matar. O medo foi tão grande que preferiu tirar a sua vida primeiro do que esperar pela morte. Meus irmãos, o grande problema de quem tem medo é ele se apegar ao medo, esquecer do amor que é Deus. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Se o amor lança fora todo medo, é porque a gente tem medo. Não está dizendo que quem não tem medo não tem Deus, não é isso. Está dizendo que quando a gente tem medo, a gente tem que buscar a Deus, a gente tem que se humilhar diante dele. Senhor, eu estou me queimando de medo. O medo está nas minhas veias. Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda a vencer esse medo que está acabando comigo. Outra vez eu vi uma frase numa Bíblia que eu tenho em casa, que tem umas histórias, que a frase diz assim, ter medo, ser corajoso é estar morrendo de medo e montar. Está morrendo de medo de montar a cavalo, mas mesmo assim montar. Isso é ser corajoso. Então, ser corajoso não é não ter medo.
Ser corajoso é pedir força a Deus para vencer o medo. Quem não tem medo é doente. Ou é louco ou é mentiroso. Ok? A Bíblia está dizendo aqui que o amor lança fora todo medo. Você está com medo de alguma coisa? Você está com medo, com pavor de alguma coisa que está lhe afligindo, que está lhe ofendendo, que está lhe machucando? Deus é o amor, Ele pode lançar fora todo medo. Você tem medo de quê? O que é que mais apavora você? Renda-se a Deus, clame por sua misericórdia, que você vai vencer esse medo. Tem medo de ficar em lugar escuro? Jogue-se aos pés de Deus, Ele vai vencer. Ele vai fazer aquela escuridão ser como meio-dia para você. Deus pode. Tem medo de andar num elevador? E pavor ali? Entregue-se inteiramente a Deus. Você vai andar subir naquele elevador e não vai ter nada se você entregasse a Ele. Certa vez eu tinha 2 ressonâncias para fazer. E quando eu entrei na primeira, que aquele aparelho começou a dar grito de toda forma, que eu abri os olhos, meus olhos estavam bem pertinho da placa branca, daquele lugar que a gente fica dentro. E comecei a ficar apavorado, sem ar. E tinha um aparelhozinho na mão para apertar, para a pessoa me puxar. E eu, apavorado, disse: se eu voltar e não fizer essa, como é que eu vou fazer as outras? Então eu me derramei aos pés de Deus. Senhor, tira esse medo, tem misericórdia de mim, me ajuda, porque eu estou com medo. E naquele momento foi chegando o ar, eu fui ficando calmo, paciente, orando e buscando a Deus. Saí dali tranquilo, fui a outra, não senti mais nada. É verdade, eu já senti, você não sentiu ainda, você vai sentir. Deus, que é o amor, Ele lança fora todo medo. Agora, que eu e você tem medo, tem, mas só que buscando ao Senhor, Ele lança fora todo medo. Amém? O seu medo, Deus conhece. O inimigo também conhece. Ele vai aumentar o seu medo cada vez mais. Mas Deus, se você for a Ele, Ele vai apagar de uma vez por toda. Entregue-se a Deus para que Ele lance fora todo o medo que você tiver. Amém? Que Deus abençoe. E tenha uma boa noite, né? Que está chegando a noite. Na presença de Deus, vamos orar. Senhor, querido Deus, maravilhoso Pai, grandioso e poderoso do céu e da terra, nós entregamos nossos medos em Tuas mãos, nossa vida em Tuas mãos, e pedimos que o Senhor lance fora todo medo e nos ajude a ser perseverante, sincero, fiel e verdadeiro. Fica conosco, te pedimos e já te agradecemos. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Boa noite com Jesus. E que Deus lance fora o vosso medo.